Paz do Senhor, irmãos. Fizemos um estudo hoje sobre Abacuque, que lembra um pouco do que nós estamos vivendo hoje, né? Vou fazer algumas citações de alguns versos para falar sobre o livro. A primeira citação seria Abacuque 1, versículo 4. Abacuque 1, verso 4. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Esse trecho ele é referente a queixa de Abacuque, né? Que ele está citando um dos pecados de Judá. Próxima citação seria o capítulo 1, versículo 6, que aqui já é a resposta de Deus para Abacuque, né? Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, Deus está revelando a Abacuque que vai usar os caldeus para Punição, né? como punição para os pecados de Judá, para se apoderar da terra de Judá. Aí a próxima citação é o capítulo 1, versículo 17, que já é o protesto do profeta Abacuque, né? Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. É uma pergunta de Abacuque para Deus, que será respondida no próximo capítulo. Aí no capítulo 2, Deus dá a resposta a Abacuque. Os versículos que eu vou citar nesse capítulo é o versículo 2 e versículo 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, Deus está dizendo a Abacuque que não é para ele ficar calado, é para ele escrever, para todos ficarem cientes do que vai acontecer no futuro. E o versículo 4 responde o que Abacuque perguntou no versículo 17 do capítulo 1, que é se Deus iria ter piedade, não iria ter piedade, iria matar todos da nação, né? Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ou seja, Deus está respondendo para Abacuque que mesmo os caldeus invadindo Judá, não são todos que irão sofrer a ira de Deus. Os justos serão livres, serão libertos, salvos por Deus. Agora a Gabriela vai continuar o estudo dela. Isso, irmãos. Hoje eu vou ser mais rápido, não vou falar muito como no outro vídeo. Mas basicamente eu estava hoje aqui no meu quarto e eu estava estudando um pouco a Bíblia e veio à minha mente estudar um pouco sobre avivamento, né? Então até fiz umas anotações sobre avivamento, sobre a Igreja do Senhor. Porque a era que nós estamos vivendo está necessitando de um avivamento hoje, né? Sobre a Igreja do Senhor. E quem pode avivar a Igreja? O Senhor, né? Então eu comecei a pensar algumas coisas em relação ao avivamento e fiz até mesmo algumas anotações, né? E as anotações que eu fiz, que fala sobre esse avivamento, é um avivamento de Deus, né? Que Deus ele vai derramar sobre a igreja dele. Só que esse avivamento ele vai impactar nações. Impactando essas nações, vem multidões. Multidões que vão se render, multidões que irão se prostrar perante o Senhor, né? Porque a Bíblia fala, né, que todo olho verá a glória de Deus. E todo joelho se dobrará diante ao Deus poderoso, né?
Então eu comecei a pensar muitas coisas em relação ao avivamento, comecei a fazer algumas perguntas a Deus. E aí o Senhor me deu o livro de Abacuque, lê Abacuque. Né? Então eu nunca tinha lido Abacuque, né? Até porque eu nunca li a Bíblia todinha, né? Tem que ser clara, tem que ser transparente, né? Então eu comecei a ler Abacuque. E quando eu comecei a ler, eu chamei o Roberto para ler comigo. E daí a gente sentou aqui e a gente começou a estudar o livro de Abacuque. Em meio a esse estudo, o que eu entendo, né, em questão do avivamento pela igreja, que o Senhor vai derramar sobre a igreja, é um avivamento que vai impactar as nações. Impactando as nações com essas multidões, vem os nossos familiares, vem os nossos amigos, entendeu? Então impacta todo o mundo, né? E em relação a Abacuque, né? Tem uma passagem de Abacuque que ele clama por avivamento. É Abacuque no capítulo 3, o verso 2. Ele clama por avivamento. Capítulo 3, verso 2 fala: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Ou seja, ele clamou por um avivamento em meio à obra do Senhor, né? No decorrer dos anos e no decurso dos anos, ou seja, um avivamento até hoje, né? Foi clamado, ele clamou por um avivamento também para nós, para o futuro, para o presente, né? Nós estamos vivendo no presente. E nós clamamos por um avivamento no futuro também, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante, até a volta de Cristo, né? Que pode ocorrer antes. No decorrer dos anos, faze-a conhecida. Esse avivamento vai se fazer conhecido, né? É um avivamento que vai do presente ao futuro, que veio do passado ao presente e que vai passar do presente para o futuro, né? Porque nós somos a geração que temos que clamar por esse avivamento, né? E na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que é que nós estamos vivendo nesse momento? Era até o que eu estava conversando com o Roberto. O livro de Abacuque menciona muito o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo esse tempo de calamidade, né? E o que nós temos que fazer? Ao mesmo tempo, ele fala de clamor, né? Ele clamou a Deus por um avivamento, né? Na obra do Senhor, né? Ou seja, no meio do povo dele, no meio do povo do Senhor, né? Que somos nós. E ao mesmo tempo, ele já nos ensina o que fazer, né? A clamar também pela misericórdia de Deus, né? Em meio à ira do Senhor, né? Então, assim, é o que nós estamos vivendo hoje. Já que no capítulo 3, no verso 5, fala: adiante dele vai a peste. Eu posso até iniciar mais antes, capítulo 3 e a partir do verso 3. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã. Na Bíblia de vocês pode aparecer outra coisa, né? A sua glória cobre os céus. A glória de quem cobre os céus? A glória do Senhor Deus cobre os céus. E a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali, né? Ao mesmo tempo fala da glória do Senhor e do quanto o Senhor é poderoso, né? No verso 5 já fala: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. A pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. O que o Senhor está fazendo com as nações agora? O Senhor está sacudindo as nações, né? O Senhor está separando os dele. Só que como o Roberto falou, em meio à ira do Senhor, o que ele faz? Ele cobre todo o seu povo com o seu sangue, né? Verso 6. Ele para e faz a terra tremer.
olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. É o que acontece conosco hoje, né? O que nós estamos vivenciando, essa peste, né? Mas o Senhor, Ele é fiel para guardar os dele, né? Para guardar os fiéis, né? E nós como povo de Deus, nós temos que clamar ao Senhor por um avivamento no meio da igreja dele, né? Porque sim, há pessoas que ainda dormem, né? E nós temos que clamar ao Senhor por esse avivamento, para que o povo de Deus possa acordar, e como a passagem anterior que a gente leu no vídeo anterior, para que o povo de Deus possa acordar desse sono, sair da zona de conforto, né? E começar a clamar e começar a orar ao Senhor constantemente, contínuo e crescente, né? Porque nós temos que começar a clamar pela misericórdia de Deus e por um avivamento. Porque é através desse avivamento que o Senhor ele vai começar a impactar as nações. Nesse momento o Senhor está começando a sacudir as nações, separando-os dele. E nós, como povo dele, nós temos que nos posicionar para a guerra, porque nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento de calamidade, né? Então nós temos que nos posicionar como autoridade. Por quê? Porque o Senhor ele nos deu essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade, né? A sabedoria e a autoridade, ela vem de Deus, né? Então nós, o povo de Deus, temos que começar a nos posicionar e começar a clamar ao Senhor por esse avivamento, porque é através desse avivamento que o Senhor ele vai começar a impactar as nações. E com esse avivamento, sim, virá as multidões, né? Multidões de crentes valentes, né? Fiéis ao Senhor, né? E aqui no capítulo 3, verso 12, fala assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Então, nós não podemos temer o que está acontecendo. Sim, nós temos que obedecer às instruções que o governo nos dá, né? Nós temos que nos resguardar, mas nós não podemos temer, né? E aqui no capítulo 3, no mesmo capítulo, verso 17... Olha o que o Senhor fala para nós. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Sim, por mais que essa peste venha, que ela venha a tragar muitas vidas, nós continuaremos em clamor pelas nações, em clamor por esse impacto nas nações, né? Em clamor por esse avivamento no meio do povo do Senhor, né? Nós continuaremos em perseverança, continuaremos perseverando, aguardando esse avivamento da parte de Deus. Eu creio que o Senhor já está sim avivando a igreja dele, né? E nós temos que crer que o Senhor, ele vai fazer a vontade dele. Por mais que nós venhamos pedir ao Senhor, nós temos que clamar pela misericórdia, que o Senhor ele possa aplacar a sua ira, mas nós também temos que falar da seguinte forma: que o Senhor ele possa cumprir a vontade dele, né? Porque essa é uma vontade dele, né? A Bíblia fala que não cai uma só folha da árvore se não for pela vontade do Senhor, né? Então, assim, continuando o verso 18, né?
nos currais não haja mais gado, né? Mesmo que não haja mais mantimento, né, nos supermercados, que nós possamos continuar alegres e firmes, perseverantes em Deus. Mesmo que não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da salvação, porque Ele é o Deus da nossa salvação. A nossa esperança está em Deus, né? A esperança de que um dia Ele vai voltar sim, porque nós não podemos viver como se Ele não fosse voltar. Nós temos que viver todos os dias esperando na volta do Senhor. Verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos sustenta. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Então é isso, irmãos. Foi o que o Senhor falou comigo hoje, né? Para que haja esse avivamento, nós temos sim que clamar. Nós temos que clamar ao Senhor por esse avivamento, né? Temos que pedir a misericórdia de Deus, sim, sobre as nações. Mas nós também temos que entender que a vontade do Senhor tem que ser feita e não a nossa, né? Porque aqui o profeta Abacuque, ele primeiro começou se queixando. Por quê? Porque ele estava vendo a injustiça e ele aguardava uma resposta de Deus. Por quê? Porque ele queria que o Senhor agisse, que o Senhor viesse a agir. Só que, por um momento, talvez, ele queria que o Senhor viesse a agir da forma dele. Mas o Senhor, ele tem a forma dele de trabalhar, né? O Senhor, ele trabalha no silêncio. Nós nunca teremos como entender a forma como o Senhor, ele trabalha. Porque ele é perfeito, nós somos mortais, nós não conseguimos entender as coisas santas e perfeitas, né? Que o Senhor, ele faz, né? Então, assim, ele se queixou, o Senhor, sim, deu duas respostas a ele. E aqui ele finalizou com esse cântico que nos ensina muito. Ele clamou por o avivamento através desse cântico. Ele agradeceu no final, né? E é isso que nos ensina, né? O clamor pelas nações, o clamor pelo avivamento no meio do povo de Deus, né? O clamor pela misericórdia e, por último, perseverar em oração, perseverando em oração e adoração ao Senhor, né? Agradecendo ao Senhor pelos seus grandes feitos e pelas suas maravilhas, porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, né? Porque a sua palavra, ela dura para sempre. E a sua palavra, ela tem que ser como um bálsamo no nosso coração, né? Então essa é a palavra para os irmãos hoje. Não vamos prolongar tanto como da outra vez. Mas essa palavra, que os irmãos possam perseverar nessa palavra, né? Se os irmãos quiserem ler também o livro de Abacuque, o Senhor tem me revelado muitas coisas através do livro de Abacuque. E olha que eu comecei a ler agora de noite. Finalizei, né? Finalizamos o livro, né, amor? Finalizamos o livro e, nossa, eu disse para o Roberto, olha tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, né? Achei muito forte o capítulo 3, o verso 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Gente, isso é muito forte. Isso entrou como um bálsamo no meu coração, penetrou, sabe? E ele para e faz a terra tremer. Sim, ele faz a terra tremer porque ele é poderoso para fazer, né? Ele é poderoso para fazer o que nós não podemos. Ele faz do impossível possível. Nós não conseguimos entender as coisas que ele faz, né? O que nós conseguimos entender, uma palavra que pode definir o Deus que nós servimos é santo. Sim, é a única palavra que pode definir o Deus que nós servimos, né? E quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, ela começa a se renovar, né? Nas nossas vidas, o Senhor começa a se revelar e Ele começa a mostrar o Deus que Ele é, né? Ele é esse Deus que faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Apenas com o olhar Ele sacode as nações, né? Nós temos um Deus que vê, um Deus que escuta, né? Esse é um Deus poderoso, né? Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos,
As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Toda a terra treme com a sua glória. E eu creio que todo olho verá, todo olho poderá contemplar a glória de Deus, verá a sua glória, a sua santidade, né? E o seu poder, né? Aqui no capítulo 2, no verso 14, fala, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, né? Da glória do Senhor. Sim, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Ou seja, a palavra ela é viva, né? Toda a terra conhecerá, né? O poder do Senhor, toda a terra conhecerá a sua santidade um dia, né? E nós veremos toda a terra em conhecimento dessa grandiosidade, né? Da formosura do nosso Deus, né? Então essa era a palavra, irmãos, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, né? O irmão Roberto para cedo, mas eu paro depois, né? Então essa era a palavra, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que a gente possa continuar a fazer esses vídeos, né? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, né? Ela é muito viva nas nossas vidas, né? E o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, na vida do seu povo, né? Para que o povo dele possa impactar os povos. Então é isso, irmãos. Agradeço a atenção dos irmãos, né, ao ver o vídeo, né? Eu tô até pensando que eu tô ao vivo já. E boa noite para os irmãos. A paz do Senhor a todos.